Então, vamos à nossa aula desta semana. Vamos com a apontadora laser. Primeiro de tudo, eu acho que é importante a gente descobrir, né? A gente entender o que são evidências. Além da música excelente de Chitãozinho e Chororó, né, que deveria ser o hino do Brasil, deveria ser o hino brasileiro que a gente canta nas Olimpíadas, evidências têm um nome, né, tem uma relação muito importante para a questão da pesquisa. Por quê? Sempre que a gente tem um problema na vida real e a gente quer trabalhar desvendando esse problema, a gente precisa criar hipóteses. Imagina que eu tenha um problema. Por exemplo, qual é o formato da Terra? Suponha que eu não sei qual é o formato da Terra. Eu quero saber. Então, para pensar nisso, né, para desenvolver esse raciocínio, para resolver esse problema, eu preciso criar hipóteses que possam estar certas ou que possam estar erradas. A minha primeira hipótese pode ser: a Terra é redonda. E a minha segunda hipótese pode ser: a Terra é plana. A partir dessa situação, eu preciso criar experimentos que me ajudem a verificar a veracidade ou a falsidade das minhas hipóteses. Com esses experimentos, eu consigo determinar quais hipóteses que eu criei são verdadeiras e qual dessas hipóteses são falsas. Os resultados desses experimentos a gente vai chamar de evidências, tá? Então, sempre quando a gente faz algum experimento ou alguma observação e a gente obtém resultados, né, a gente vai chamar isso de evidências. E as evidências, elas nos ajudam a contar histórias, a tirar conclusões e, a partir daí, determinar uma solução para aquele problema que me afligia inicialmente, tá? Esse nosso problema, ele começa a partir de uma exigência do Enem, tá? Constantemente, o Enem faz esse tipo de questão. Questão que você precisa olhar para um gráfico, olhar para uma tabela, ler esse gráfico, porque um gráfico, ele traz informações para a gente e a gente precisa saber ler esse gráfico. E a partir daí, a gente tira conclusões, né, e consegue responder essas questões que são propostas para a gente. Hoje a gente vai fazer uma atividade desse tipo, né, baseada nessas inferências. E essa atividade, ela vai se apoiar num problema da vida real que está relacionado aos nossos alimentos. A gente sabe que o processo da alimentação, ele é fundamental para a nossa sobrevivência e que ele é muito importante para que nós possamos gerar energia, né? A gente sabe que a gente precisa de comer para conseguir desenvolver as nossas funções. A gente sabe também, né, que os nossos alimentos, eles são cheios de componentes. Basta que eu olhe, né? Desculpa. Basta que eu olhe o rótulo, né? O rótulo nutricional de algum alimento e eu consigo perceber que existem vários componentes nesse alimento. Então, o objetivo da nossa aula de hoje vai ser trabalhar isso, olhando rótulos de alimentos.
A gente vai começar esse trabalho, essa atividade, com uma atividade número 1, que é determinar quais são os componentes que são mais comuns nos alimentos que a gente consome. Aqui nesse slide, vocês estão encontrando diversos alimentos que são muito comuns na mesa do brasileiro. Temos aí macarrão talharim, biscoito creme cracker, azeite, gelatina sem sabor, maionese, arroz, feijão preto, café, açúcar refinado, achocolatado, mussarela, queijo mussarela e ovo. Eu acredito que todos vocês, né, comam isso de forma frequente. Não todo dia, né? Mas que vocês comam isso de forma frequente, porque isso está muito presente na nossa alimentação. E vocês podem analisar nesses rótulos, né, que existem componentes presentes. Quando a gente vê aqui, por exemplo, o feijão. Deixa eu voltar para o meu apontador. Quando a gente vê aqui, por exemplo, o feijão. O feijão, ele vai ter calorias, ele vai ter carboidratos, ele vai ter proteínas, ele vai ter fibras, sódio, cálcio, ferro. Quando a gente olha, por exemplo, para o macarrão talharim, ele também vai ter uma série de componentes. Então, a nossa primeira atividade é descobrir qual desses componentes são os mais comuns. Para isso, eu mandei uma imagem para vocês dessa tabela. E aí, nós vamos contar, né? Nós vamos numerar quais são os componentes mais frequentes nos nossos alimentos. Então, vamos voltar. Vamos começar com as calorias. Número de vezes que a caloria aparece. Vamos lá. Macarrão talharim tem 290 calorias. Então, conta. 1. Biscoito creme cracker tem 136 calorias. Conta. 2. Azeite, 108 calorias. Conta. 3. Gelatina sem sabor, 40 calorias. Conta. 4. Maionese, 40 calorias. 5. Arroz, 175 calorias. 6. Feijão preto, 7. Café, tem 0, então não conta. Açúcar refinado, 20. Número 8, né? 8 vezes. Achocolatado, 9. Queijo mussarela, 10. Ovo, 11. Tá? E aí eu preencho a minha tabela com o número 11. Depois, eu preciso fazer isso para todos os alimentos que estão presentes na tabela. E eu vou obter, vocês vão obter, né, depois de fazer isso, um resultado parecido com isso que a gente está observando aí. E a gente vê que, de forma disparada, né, o componente que mais aparece são as calorias, né? O componente que mais aparece é as calorias. Nossa, deu um bug aqui, peraí. Depois disso, nós temos as proteínas, temos os carboidratos e temos os lipídios, tá? Então, a gente já viu quais são os mais frequentes, aqueles que vão aparecer em maior quantidade. Então, passamos para a continuação da nossa aula. Eu contei para vocês, né? Na verdade, eu contei não. A gente viu que dentro desse nosso rolê, as calorias são o componente que mais aparece nos rótulos. Só que calorias, na verdade, não são nutrientes. Calorias é uma quantidade de energia. Então, uma caloria é uma unidade de energia que foi definida como a quantidade de calor necessária
para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 Celsius para 15,5 Celsius. Então, quando nós falamos em calorias, a gente está falando em quantidade de energia que aquele alimento nos fornece. Nós não estamos falando em algum nutriente que esteja presente naquele alimento, mas sim uma quantidade de energia que ele nos oferece. Então, a caloria, ela não vai contar para a gente como um nutriente. Ela vai contar como energia, tá? Então, vamos seguir. Os nutrientes que mais vão aparecer são carboidratos, proteínas e lipídios. Na atividade número 2, eles querem saber, a gente já viu os que são mais comuns. Agora, a energia que está presente nesses alimentos, ela vem de todos os nutrientes ou só de alguns nutrientes? Se vem só de alguns nutrientes, como a gente pode determinar quais são esses nutrientes? E aí, vocês têm alguma ideia? Como é que vocês responderiam a essa pergunta? Só vem de alguns nutrientes. Como é que você sabe? Quem te contou isso? Vamos trabalhar junto aqui. Conte-me mais sobre isso. Essa pergunta, ela gera pra gente um problema, né? É uma situação problema. E a partir dessa nossa situação problema, a gente cria uma hipótese, tá? A nossa primeira hipótese é que todos os nutrientes vão fornecer a mesma quantidade de calorias por grama. Então, o que eu faço para resolver essa questão? Eu pego 2 alimentos, né, que estejam presentes lá no nosso rótulo, somo a quantidade de nutrientes que eles apresentam, né? Pego o número de calorias que cada um deles tem e divido pela quantidade de massa. Porque aí eu consigo determinar quanto de energia vai ser oferecido por cada um desses nutrientes. Vamos lá. E aí a gente tem a nossa primeira hipótese sendo testada, né? O que eu tenho aqui? Eu escolhi o arroz, na verdade não fui eu não, foi a professora Celina que gravou o vídeo. Eu tenho o arroz e tenho a maionese, tá? Quando eu pego o arroz e somo todos os nutrientes que estão presentes nele e depois divido o número de calorias por esse total, né? Somei esses 4 aqui, deu 44,4 de nutrientes, que fornecem 175 quilocalorias. Quando eu divido essa quantidade de quilocalorias pela quantidade de nutrientes, eu vejo que há um fornecimento de mais ou menos 4 quilocalorias para cada grama de nutrientes. Quando
Quando eu passo para a maionese, eu somo também todas as quantidades de nutrientes que tem presente nela. E eu vejo que 5 gramas de nutrientes presentes na maionese oferecem 40 quilocalorias. Quando eu faço essa divisão, eu vejo que 1 grama de cada nutriente oferece 8 quilocalorias. E aí a nossa primeira hipótese, ela é desacreditada. Por quê? Porque se ela fosse verdadeira, a gente teria 8 quilocalorias. Ou, perdão, nós teríamos 4 quilocalorias, igual ao arroz. Quando a gente vê que o valor de quilocalorias de cada grama de nutriente é diferente entre 2 alimentos diferentes, isso significa que a nossa hipótese 1, ela é furada. Ela não existe, tá? E aí a gente parte para a hipótese 2, que é que apenas alguns nutrientes oferecem energia e outros não. Então, vamos lá. A próxima atividade, o próximo passo dessa nossa questão é: quais são os nutrientes que fornecem energia? E aí, para descobrir isso, a gente tem que voltar lá para as tabelas as tabelas nutricionais, né? Os rótulos nutricionais de cada um desses alimentos. E eu quero que, olhando para esses rótulos e usando apenas esses rótulos, vocês pensem em uma forma, em uma hipótese que possa ser testada para garantir, para determinar quais são os nutrientes, né, que oferecem energia. Podem pensar. E aí, galera, o que vocês trazem para mim? Vamos conversar? Tô me sentindo esquecida no churrasco. Professora, Ah, o Cauã tá falando que tá sem microfone, ele tá escrevendo no chat. eu tô ouvindo barulho e vou abrir o coisa aqui para ver os comentários de vocês. Acho que eu não vou conseguir. Quer que eu leia pra senhora? Peraí, só um minuto. Pode ler, por favor. Que eu não vou conseguir. Ele falou todos menos o café. Não, então. Todos os alimentos vão fornecer, sim, obrigada, uma quantidade de energia, menos o café que não tem calorias. Mas, por exemplo, se eu quero saber se carboidratos oferecem energia, se proteínas oferecem energia, se vitamina B12 oferece energia, como é que eu posso descobrir isso?
Eu não sei. Eu quero determinar. Deixa eu pensar numa forma aqui de ajudar vocês. Não tô conseguindo pensar. Nossa, minha cabeça tá zoada. Vamos olhar. Eu quero saber se uma... Ah, beleza. Eu tenho uma situação numa sala, né? Onde eu tenho algumas pessoas que trabalham, sei lá, umas 5 pessoas que trabalham de forma variada nos dias da semana. Uma trabalha na segunda-feira e na quarta, outra trabalha na terça, outra trabalha em tal dia e na quarta e na sexta. E uma dessas pessoas, né, ela está roubando a empresa. Como é que eu posso determinar quem é que está roubando a empresa? Sem questionar ninguém. Eu não posso questionar, não posso falar. Você está roubando, fulaninho de tal? Eu não posso fazer isso. Como é que eu posso determinar quem é que está roubando? Separando as pessoas? Como? Talvez colocando uma para trabalhar cada dia. Perfeito. E aí, se eu tenho uma pessoa que trabalha somente na segunda, uma pessoa que trabalha somente na terça, uma pessoa que trabalha somente na quarta, né? Ou então que esteja em um dia sozinha e eu observo que o roubo aconteceu naquele dia, isso significa que provavelmente é aquela pessoa que está roubando, certo? Certo. Então, eu estou olhando aqui vários rótulos e cada um desses rótulos, eles apresentam uma série de nutrientes e um determinado número de calorias. Como é que eu consigo determinar quais são aqueles que fornecem energia? Usa essa analogia que eu fiz para vocês. Qual foi a solução que vocês me propuseram? Seria, no caso, fazendo cálculo? Que tipo de cálculo? O que você usaria para calcular? Eu teria que fazer o cálculo de alguns componentes aqui e ver se estaria dando o total de calorias. Qual que você escolheria para fazer isso? No caso aqui no específico da maionese, eu escolheria o carboidrato, né, as gorduras e o sódio. Como é que você poderia determinar se isso gera ou não energia? Então, se o valor total desse o total de calorias, seria esse o resultado a razão de existir a energia? Beleza. Não sei. Como é que você calcularia? Teu raciocínio não está errado, não. Tu está indo pelo caminho certo. Então, eu penso talvez fazer a soma desses componentes. Se desse o resultado total de caloria que está no rótulo, seria esses ingredientes, esses, no caso, componentes que estariam trazendo a energia para aquele no caso, para a maionese, né? Perfeito. Mas isso que você está propondo necessita que eu saiba quanto de energia cada um oferece. Isso. E na maionese, eu não tenho como saber isso. Qual foi a ideia que você me propôs para descobrir quem é que estava roubando na minha empresa hipotética? Colocar um para trabalhar cada dia na semana.
Usa isso para o rótulo. É porque no rótulo, no caso, ele está dando 40 calorias. Não necessariamente no rótulo da maionese. Olha os outros. Beleza. Tem algum rótulo que tenha apenas um nutriente e calorias? Acho que o azeite, né? O azeite. O azeite, ele tem 12 gramas de lipídio de lipídios e 108 calorias. Isso significa que todas as calorias que estão no azeite são derivadas dos lipídios, sacou? Sim, entendi. Tem mais algum que a gente possa resolver esse rolê? O macarrão. O macarrão? Como é que você determinaria a quantidade que cada um oferece no macarrão? Gente, eu caí? No caso, o macarrão, ele tem vários ingredientes, né? Tem carboidrato, proteína, gordura. Eu acho que o açúcar também vai. O açúcar também vai. Por quê? Porque o açúcar só tem carboidratos e calorias. Ou seja, toda a energia que vem do açúcar, as 20 quilocalorias, são derivadas desses 5 gramas de carboidratos. Que mais? Tem mais algum? Tem a gelatina, né? Gelatina sem sabor. A gelatina sem sabor. Ela tem 10 gramas de proteína e tem 40 calorias. Então, essas calorias que a gente encontra na gelatina sem sabor, elas vêm dessas 10 gramas de proteínas. O carboidrato, o macarrão não dá pra gente fazer isso porque ele tem muitos nutrientes. Então, fica difícil pra gente determinar. Aí a gente segue e vê que o açúcar refinado, a gelatina sem sabor e o azeite nos ajudam a determinar essas quantidades, tá? Fazendo uma regra de 3 simples, a gente consegue perceber. 10 gramas de gelatina sem sabor vão liberar 40 quilocalorias. 1 grama de gelatina sem sabor, não, desculpa, gente. 10 gramas de proteínas fornecem 40 quilocalorias. 1 grama de proteínas vai liberar quanto? Fazendo essa conta, né? A gente chega a 4 quilocalorias. 1 grama de proteína vai liberar 4 quilocalorias. E aí a gente passa para o próximo, que é o azeite. 12 gramas de lipídios vão liberar 108 quilocalorias. 1 grama de lipídios vai liberar X. Fazendo essa conta, a gente chega a 9 quilocalorias. E por último, o açúcar refinado. 10 gramas de carboidratos vão liberar 40 quilocalorias. 1 grama de carboidratos vai liberar X. Fazendo essa conta, a gente chega a 4 quilocalorias. Bom, já vimos que carboidratos, proteínas e lipídios oferecem energia. Mas quantas fibras
vitaminas ou sais minerais. Eles contêm ou não contêm energia? Os alimentos vitaminados não seriam mais ricos em energia? Como é que a gente resolve essa treta, gente? Spoiler, vocês já me deram uma resposta. Quando a gente estava falando no problema anterior. Qual é a resposta? Separando? Oi? Seria novamente separando? Como assim separando? Me fala, me conta. Então, no caso do primeiro problema, né, nós tiramos os que a gente entendeu ali que tinha energia. Nesse caso aqui, seria pelo cálculo, né? Eu acredito que seja pelo cálculo. Agora, como a gente vai fazer, eu não sei. Eu não sei a quantidade de calorias que cada um desses 3 nutrientes me oferece. Sim. Que tal se eu ver a quantidade que cada um deles tem, né? Multiplicar para descobrir o quanto de caloria os 3 oferecem e depois comparar com a quantidade total de calorias. O que vocês acham? Perfeito. Então vamos lá. Por que eu escolhi o achocolatado? Porque o achocolatado é aquele que vai apresentar a maior quantidade de nutrientes. Então, ele vai ter, o achocolatado tem, né? Carboidratos e proteínas. Eu preciso determinar o quanto de energia cada um desses 2 vai estar oferecendo. Se no final a soma da energia que os 2 oferecerem for igual a 71 calorias, eu sei que eles 2 são os únicos. Se não for, significa que alguém mais está oferecendo energia dessa lista. Entenderam a ideia? Perfeitamente. Ou seja, a partir de um problema que eu tinha, né, que era esse aqui, eu criei 2 hipóteses, que é: todos os nutrientes fornecem energia e nem todos os nutrientes fornecem energia. E desenhei um experimento, que é fazer os cálculos, né, para determinar. Com as evidências que vão surgir desses cálculos, eu consigo aceitar ou refutar as minhas hipóteses. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Fazendo essa conta, a gente vê que o achocolatado tem 17 gramas de carboidrato e 0,7 gramas de proteína. Fazendo essa conta, a gente chega a aproximadamente, né, 71 quilocalorias. É uma quantidade muito ínfima, 0,2 quilocalorias. 71 quilocalorias, que é exatamente a quantidade de energia, né, que o achocolatado libera. Isso significa que apenas quem está gerando energia aqui no achocolatado é carboidrato e proteína. O resto não gera energia. Não é responsável pela geração de energia. Alguma dúvida? Da minha parte, não. Alguém mais tem alguma dúvida? Então eu vou seguir. Na atividade 5, que é a última, né, do nosso capítulo de hoje, ela vai perguntar qual é a quantidade de cada nutriente que está presente nos nossos alimentos. Para isso, a gente volta... Opa! E, gente, a gente volta para nossa tabela, né?
E aí a gente vai ver a quantidade de porções de cada um desses componentes, que vai ser maior do que 1 grama ou menor do que 1 grama. Quando a gente faz essa conta, a gente vê que proteínas, lipídios e carboidratos, eles aparecem em maior quantidade, enquanto o resto, né, vai aparecer em menores quantidades. Por isso, esses 3, carboidratos, lipídios e proteínas, eles são chamados de macronutrientes. Enquanto esses outros aqui vão ser chamados de micronutrientes, tá? Macronutrientes são aqueles que a gente vai encontrar em grande quantidade nos alimentos, normalmente em porções maiores do que 1 grama. Micronutrientes são aqueles que vão aparecer em menor quantidade ou podem até não estar presentes em determinados alimentos. Tranquilo? E aí a gente passa para praticamente a última questão da nossa aula. Sobre as fibras. Se vocês prestaram atenção, as fibras, elas vão aparecer com 3, se eu não me engano, 3 vezes que elas aparecem, que a porção é maior do que 1 grama. Só que a fibra, ela não ela é polêmica, porque nesse rolê existe uma discussão muito grande entre os pesquisadores. Alguns consideram as fibras como macronutrientes. Outros consideram como micronutrientes. Mas eu não quero entrar no mérito dessa discussão. O que eu quero falar para vocês é para que a fibra serve. As fibras, elas são importantíssimas para estimular o trânsito intestinal. Elas não são absorvidas, né? E elas também não são digeríveis. Isso significa que a gente não vai absorver essas fibras. Elas vão ficar lá no nosso intestino e assim elas vão estimular a passagem do bolo alimentar pelo intestino, tá? Então, quando a gente tem uma alimentação que é rica em fibras e é rica também em água, esses dois componentes, né, essas duas substâncias, ajudam o bolo alimentar a passar com mais facilidade pelo nosso intestino. Então, regulariza o nosso trânsito intestinal, diminuindo problemas que podem aparecer com prisão de ventre, tá? Por isso que é muito importante. Como vocês participaram pouco da nossa aula de hoje, né? Vocês são muito tímidos. Eu vou trazer uma polêmica para vocês e não vou responder. Quem vai responder isso são vocês. A gente viu na nossa aula, né, que carboidratos, lipídios e proteínas são aqueles nutrientes que fornecem energia e que os outros não fornecem energia. Só que, como o Cauã bem notou, o café é o único nutriente, é o único alimento, perdão, que não vai ter calorias. Mas, gente, não dizem que o café é energético? Sim. Mas como é que ele é energético se ele não tem caloria? Seria por conta da cafeína? Tá, não sei. Tudo bem, mas por quê? Eu também não sei não, mas eu imagino que o café ele estimula, né?
Boa, garota. Você trouxe a resposta pra gente. Na verdade, o café não é considerado um energético no sentido literal da palavra. O café é um estimulante. O que acontece é o seguinte. Quando a gente faz as nossas atividades do dia a dia, a gente se cansa, né? Nós nos cansamos. E esse cansaço, ele é sentido pelas nossas células. Ou seja, existe uma comunicação entre as nossas células que enviam esse sinal do cansaço, que a gente percebe que está cansada. O café, ele vai interferir com essa comunicação. A função estimulante do café, ela vai interferir com essa comunicação. Então, nós vamos perceber menos que estamos cansados. Não é que a gente se canse menos, é que a gente percebe menos isso. Então, por isso que o café é considerado como se ele desse energia. Mas, na verdade, ele não dá. O que ele faz é estimular o nosso corpo. E em grandes quantidades, isso pode fazer muito mal. Tranquilo? Tranquilo. Bom, daqui a pouco vai entrar para vocês, lá no Classroom, o nosso material dessa semana, tá? Todos os slides, as tabelas que a gente usou, tudo vai estar presente lá nos slides. E se vocês quiserem repetir esses nossos... Quiserem repetir esse... Oi? Os slides? Quiserem repetir essa atividade, né, para ver se eu tô certo ou se eu errei em alguma coisa, vocês podem seguir que vai estar tudo lá, tá bom? Gravei também a nossa aula. Na verdade, eu vou interromper nesse momento.